Amigos, todos, sejamos todos muito bem-vindos ao canal do YouTube, não é? Para fazermos algumas reflexões a respeito do Evangelho, segundo o Espiritismo, como temos nos reunido ultimamente aqui no canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Eu convido a todos para a gente desfrutar desses momentos de muita paz, de muita harmonia, para que a gente possa encontrar conforto, consolo para os nossos corações, né? E levar e dividir com todos esses que estão conosco nessa caminhada, nesses momentos tão difíceis da humanidade. Eu vou abrir o Evangelho, como de costume, não é? Para ver qual é a lição que cai no dia de hoje para cada um de nós. Está aí o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E tem a lição de número 13 aqui para nós. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que delas useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá. Colocando em vossas mãos um instrumento, com a ajuda da qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias a conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso dele, de que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos é o seu operário, e não lhe mostra que ele deve cavar. E que direis se esse operário não lhe mostra e que não lhe deve cavar? O que direis esse operário que, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Direis que é horrível, o que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e que merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E será ou será que não duvideis disso, de arrastar existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele que a tudo deve? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria mais fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela instrumento do orgulho e da perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para diverti-lo, que uma poderosa mão pode tirar aquilo que ele mesmo lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Às vezes nos imaginamos, não é? Um certo conhecimento avançado de alguma área, dominamos alguns assuntos, algumas situações, temos uma inteligência um pouco mais aguçada para alguma coisa ou outra,
Mas tudo tem um fim na criação. Tudo tem um objetivo de ser. Porque todos nós que estamos aqui nesse planeta somos responsáveis uns pelos outros nesta caminhada. E se Deus deu o saber para algum, se Deus permitiu que nós soubéssemos algo, é para ajudar no avanço da humanidade, daquele que se encontra um pouco mais atrás na caminhada. Porque chegamos até aqui, chegamos até este momento exatamente assim. Porque senão estaríamos ainda nas cavernas. Algum de nós foi fazendo descobrimentos, não é? Através da sua inteligência e dividindo com os outros. Deter conhecimento, massacrar outros com conhecimentos, usar da nossa vaidade muitas vezes para submeter, subjugar os nossos irmãos, é transgredir as leis de Deus. É transgredir as leis de amor. É enganar-se e enganar ao próximo. Porque estamos aqui exatamente para servir uns aos outros. Porque se reunirmos todos o nosso conhecimento, todos o nosso saber, somos muito pequenos diante de tudo aquilo que Deus, nosso Pai, que nos criou, sabe o que precisamos. Como Paulo nos disse, a nossa caminhada, ela é de mãos dadas. Precisamos estender mãos uns aos outros para encontrarmos soluções juntos. Esse é o objetivo da caminhada da humanidade. O título do capítulo fala da pobreza do espírito. E o que é ser pobre em espírito? Que objetivo tem? O que somos? Não podemos ser aqueles que já imaginam estar completos e olhar a vida de cima imaginando que não existe nada além de nós. E olhar os nossos irmãos de cima e julgá-los que não são capazes. Todos somos capazes. Todos temos condições de aprender diariamente. E se algum de nós sabe alguma coisa, tem por objetivo, tem por dever esclarecer e transmitir informações diárias. Só assim nós vamos vencer as dificuldades. Só assim nós vamos chegar realmente a algum lugar. Só assim nós vamos sair das trevas, só assim nós vamos deixar a incompreensão de lado e, por consequência disso, vencer o egoísmo. Vencer o orgulho, que muitas vezes não nos permite nos aproximar do próximo. É um exercício para cada um de nós, não é? Poder dividir. E o conhecimento é algo que é o que mais nós estamos precisando nesse momento. Conhecimento do que está acontecendo na nossa volta, filtrar informações, trazer informações claras, objetivos. Quantos homens de ciência nesse momento estão sendo movidos, não é, para vencer a dificuldade que nós estamos passando? E esses homens de ciência estão sendo envolvidos por espíritos bastante elevados, que esses são os veículos que vão trazer as soluções salutares para a nossa humanidade. Então quer dizer que é uma corrente envolvida para resolver tudo isso. Precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e nos colocarmos à disposição para que transitem todas essas ideias, não dando vazão a pensamentos negativos, usar a nossa inteligência a nosso favor e a favor do próximo. É o que nós estamos precisando nesse momento. Nós que abrimos um evangelho, nós que buscamos no ensinamento de Jesus, já temos a claridade que chega através de cada um de nós. Nós não podemos mais dizer que não sabemos. Nós devemos sim buscar pôr em prática todas as lições que Jesus tem nos ensinado ao longo de tantos os tempos. Todos os tempos esse homem está conosco.
com lições muito claras, nos convidando a exercícios diários. Repetimos ainda os nossos erros? Sim, claro, porque ainda somos imperfeitos. Mas a partir do momento que nos toca, assim, que eu percebo que eu estou indo por um caminho que não é o correto, a minha inteligência aponta e me convida a modificar. Então quer dizer que todos nós temos chance de nos melhorar a cada dia. Todos nós temos chance de mover tudo isso que está dentro de nós em favor de nós mesmos e em favor do nosso próximo. É por isso que nos reunimos, é por isso que procuramos alcançar palavras uns aos outros, que essas palavras possam ser sempre de esclarecimento, porque cada um tem um pouquinho de si para dar. Por menor que seja a condição, aquilo que nós conquistamos, temos a nossa experiência, e isso deve ser relevado. Isso deve ser alcançado e demonstrado de todo o nosso coração. Não podemos desprezar ninguém. Aquele homem que se encontra no campo, ele tem a sua experiência, ele conhece a natureza, ele conhece o movimento dos astros, ele conhece a lua se movimentando, ele sabe a colheita, ele também usa da sua inteligência a seu favor, e isso tem um reflexo na nossa vida diária. Porque somos nós que recolhemos os frutos desses homens. Então quer dizer que a inteligência ela vai estar sendo sempre movimentada a nosso favor. Mas se o nosso orgulho, a nossa vaidade tomar conta de tudo isso, se o nosso egoísmo se envolver, eu posso usar minha inteligência no sentido contrário. Quantas mentes nesse instante estão planejando ataques? Quantas mentes estão planejando armas de destruição em massa? E são homens inteligentes. E que uso esses homens estão fazendo da sua inteligência? Não são esses que estão recebendo a enxada que, ao invés de cavar a terra para plantar semente, para que os frutos possam dar frutos, estão atingindo aquele que alcançou a enxada para ajudar, para dar continuidade na vida, dar estabilidade no sistema. São esses irmãos que nesse momento também precisam receber vibrações de paz, receber as nossas preces, para que possam modificar sua maneira de pensar e começar a construir junto conosco. Porque é o mesmo amor que envolve tudo. Precisamos dar direção a esse amor. Porque esses mesmos hoje que transgridem as leis do amor, amanhã vão estar junto na caminhada de amor com Deus. Porque todos somos filhos de Deus, ninguém está excluído nessa caminhada. Todos precisamos retomar o caminho. Às vezes iniciamos a nossa caminhada e imaginamos que ela é a melhor, estamos equivocados e então entramos em atalhos na vida. Mas é preciso retomar o caminho de volta. E Deus aceita todos. Que possamos ser aqueles que, através das nossas atitudes, do nosso pensamento, possamos recolher a todos esses irmãos que nesse momento se encontram em dificuldade e transitam pelos atalhos da vida, sofrendo e gerando sofrimentos. Para que possamos realmente colocar tudo em prática, toda essa potencialidade, todo esse amor que em germe existe dentro de cada um de nós a favor dessa humanidade, que está se transformando nesse momento, com certeza. Tudo aquilo que nós aguardávamos, tudo aquilo que em teoria nós pregávamos nos nossos centros espíritas e tudo aquilo que nós vimos nos nossos estudos já está acontecendo há bastante tempo. Estarmos hoje, privados nas nossas residências, falando através desses recursos, tudo isso é uma providência divina nos convidando a retornar um pouquinho para dentro de nós, nos observar, nos avaliar, saber quem realmente somos e aprender a dar valor às nossas potencialidades, o quanto nós podemos modificar dentro e fora de nós, o quanto nós podemos contribuir com tudo que está acontecendo à nossa volta.
o quanto que nós podemos aplicar da inteligência que nos foi confiada até hoje. Esse é o convite para a vida. É isso que Deus tem mostrado para nós, porque Deus de maneira alguma quer o mal dos seus filhos. Ele quer o bem. E o bem é através da transformação íntima e pessoal de cada um de nós, habitantes desse planeta. Porque todo o universo está a nosso favor. Irmãos de inúmeros planetas estão aqui também vibrando pela nossa mudança. Vamos fazer a nossa parte. Vamos acreditar no que está acontecendo conosco nesse momento, que vamos superar, que logo tudo isso vai passar, que as esperanças estão sendo renovadas e que nós possamos contribuir com o quê? Com o nosso pensamento, vibrando, com as nossas leituras, com as nossas reflexões diárias que estamos sendo convidados. Não somos somente nós que sofremos. Hoje estamos aqui de pé, temos condições de falar uns com os outros. E quantos irmãos estão em necessidade nesse momento sem poder pronunciar uma palavra? Nós que estamos aqui podemos vibrar e dividir com eles essas palavras, os nossos pensamentos, né? Raciocinando, usando da nossa inteligência e transferindo todo esse conteúdo verbal, toda essa emoção para estes irmãos. Assim somos irmãos uns dos outros, assim podemos nos ajudar, assim podemos pôr em prática as lições de Jesus em nossa vida, tão importantes. Porque há 2000 anos esse irmão esteve aqui conosco, caminhando lado a lado, nos ensinando. E essas lições são tão atuais em nossa vida. Essas lições são tão atuais, são tão significativas. Tudo o que ele ensinou é presente. Tudo o que ele trouxe para nós é vivência diária. Porque ele não veio aqui trazer uma receita de como deveria ser. Ele traz experiências que ele viveu em outros planetas. O Evangelho é uma verdade celestial. O Evangelho são experiências de vidas em planetas que já passaram por dificuldades como a nossa. Jesus traz a sua experiência com o Pai para dividir conosco. Essa é a verdade. Essa é a boa nova do reino. Jesus traz experiências celestes. Ele não veio fazer, façam assim. Ele veio dizer o que ele já viveu, o que ele já experimentou, o que ele já superou e trouxe para cada um de nós. Jesus, com a inteligência, com o amor, com a verdade, veio trazer isso para cada um de nós. O Evangelho não é só o que está escrito. O Evangelho é uma experiência de vida. O Evangelho é aquilo que os irmãos puderam descrever do que eles observaram na figura de Jesus, naquilo, toda a experiência que ele trazia. Então o Evangelho é uma vida. O Evangelho tem que ser um exemplo na vida de cada um de nós, um exemplo de transformação, um exemplo onde cada um de nós pode encontrar a sua paz. Hoje, nesse momento, a gente pode estar tocado por uma dor, por uma dificuldade, por um parente que está sofrendo, por um filho que está em dificuldade. Mas eu posso buscar nesse momento nos recursos do Evangelho e ver quantas experiências foram superadas por amor. Por amor. Por raciocinar, por pensar, por usar da inteligência, não é? Pensando, porque nós somos seres capazes de pensar. Nós devemos pensar, raciocinar, rever conceitos e pô-los em prática. Nunca dispensando os recursos que são os recursos da oração, que quantas vezes a gente se esconde num cantinho e fica de lado imaginando que não tem mais o que fazer. Eu orei. Eu disse, Jesus, eu estou aqui, eu estou precisando me religar contigo, eu preciso sintonizar com esses espíritos amigos que estão na minha volta. Eu tenho conseguido fazer isso? Às vezes não, às vezes a nossa perturbação parece que é maior,
Às vezes parece que a gente confia muito mais nas coisas negativas que a gente ouve do que em toda a beleza e toda a grandeza do amor que está acontecendo na nossa volta. Então nós precisamos, meus irmãos, confiar em Deus, confiar em nós mesmos, confiar que estes amigos que estão aqui nos dirigindo nesse momento no planeta Terra, intuindo também estes homens de ciência, não é? Para encontrar soluções para as nossas dificuldades. Levemos isso conosco nesse dia, que nos acompanhe, que sirva de consolo, de paz para a nossa experiência aqui, como encarnados ainda, graças a Deus. Eu convido os irmãos para fazermos uma prece, para agradecer esse momento, né, de reunião e dizer assim: muito obrigado, Senhor, por esses instantes. Que a tua luz, a tua paz, o teu amor estejam em todos os nossos lares. E que assim seja. Muito obrigado.